Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 16 de março, mais um pregão acionando aí o circuit break, ou seja, o limite de queda ali inicial de 10% do Ibov, que chegou a estar muito próximo dos 15%. Vou falar mais a respeito disso, mas antes eu peço para que você se inscreva gratuitamente no canal, aqui no canal da AutoVN Invest no YouTube, caso ainda não tenha feito isso. Procedimento simples, canto inferior direito do seu vídeo. Se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dela, vai aparecer a opção para você clicar e se inscrever gratuitamente no canal. Na parte inferior também desse vídeo, se não estiver aparecendo essa imagem, para você tem a opção de se inscrever no canal. E aqui na parte superior, clicando aqui no card que está aparecendo para você, você vai seguir os procedimentos para que você possa receber no seu celular, no seu desktop, recomendações de compra e venda, sempre que ocorrer uma oportunidade dentro da minha metodologia, focando um pouco mais em swing trade, carteiras de ações, vídeos durante o pregão, vídeos exclusivos que vão além de vídeos aqui do YouTube, vídeos durante o pregão e outras informações relevantes, tudo isso no seu celular, no seu desktop. Então, clicando aí, você vai poder testar durante um determinado período aí de forma gratuita esse serviço. Então, o pregão de hoje, queda forte do Ibovespa de 13,3%, ainda tem ativo saindo do leilão. Fato que nessa análise eu vou falar depois do Ibov mini índice, mini dólar também, os futuros. Depois venho falando de PTR4, Vale 3, Itaúsa, ITSA4, MGLU 3, Magazine Luiza, LRN 3, Lojas Renner, BTOW3, B2W, BB Seguridade, BBSE3 e por último RADL3, Raia Drogasil. Então começando pelo Ibov, queda forte, que ainda pode alterar um pouco mais essa queda. O fato é que o Ibov segue sem conseguir fazer o quê? Quebrar a sequência das máximas descendentes no gráfico diário, que seria o primeiro sinal de subida. Não está acontecendo isso. E olhando para o gráfico semanal, já tem, ou seja, abertura forte para baixo da semana. No mês, Ibovespa já proporcionando aqui uma queda de 31,2%. E é isso que eu vou trabalhar em cima da análise de hoje. Focar um pouco mais como a gente está tendo um movimento muito forte para baixo. Eu já fiz uma análise estatística sobre as crises em cima do Ibovespa, já fiz uma análise estatística hoje e uma análise especial a do Ibovespa sobre o nosso mercado como um todo, coloquei aí no final de semana. E hoje eu produzi uma da PTR4 sobre as chamadas janelas de oportunidades, níveis importantes de preço que podem trazer aqui um processo de recuperação ou mesmo trazer uma forma de se buscar algum tipo de entrada pensando num prazo maior em cima dos ativos. Então eu vou falar desses ativos focando mais nisso, em encontrar níveis importantes de preço que podem ser pontos interessantes de compra pensando no prazo maior. Então o Ibov segue sem gerar sinalização para cima, perda dessa mínima aqui dos 68.488 pontos foi onde chegou. A gente teve esse daqui da máxima que atingiu aqui o Ibov para essa mínima aqui, 42,7% de queda. Lembrando das crises que eu já apresentei no final de semana, a gente teve crises aí normalmente lá em 95, 98 e 2008 que chegaram ali uma desvalorização de 53 em média, 53 a 63%. E gerando normalmente 6 meses nesse período de queda mais forte. Então seria isso aqui é algo importante e logicamente algo mais importante ainda como é que aconteceu a recuperação. No ano seguinte, um ano após, a gente teve um processo forte de valorização do Ibovespa de alguns ativos, ou seja, do mercado como um todo, ou seja, após um movimento mais forte de queda, um ano após forte valorização e forte valorização nas crises, após a crise. Então, esse processo geralmente durou né, de retomada ali para aproximação do topo anterior na faixa de uns 15 meses da mínima para cá, ou seja, levou uns 6 meses para queda e na faixa de 15 meses para subir. Logicamente que isso pode mudar de uma crise para outra, ou seja, nessa aqui até chegou mais próximo desse ponto aqui na faixa de 8 meses, deu uma pequena parada e depois ganhou mais força, chegando em 15 meses lá no processo mais forte para cima de romper esse topo anterior. Então, dentro do que eu estou apresentando aqui, a ideia é justamente ter uma ideia a ideia é se ter uma base para se tomar melhores decisões em cima do que está acontecendo agora, ou seja, focar um pouco nos níveis mais importantes de preço, que normalmente são esses níveis importantes de preço que gera uma parada do preço, que é o primeiro patamar que pode ficar até parado, né, pode ficar aqui, apesar de ter sido 6 meses para trás e aqui a gente tem só ter 3 meses, não significa dizer que vão ser mais 3 meses aqui para baixo. Pode ser 3 meses de forma lateral, ou mesmo menos.
Só que mais intenso, né? Ou seja, mais rápido. Se a gente pegar aqui, essa é a vez que cai mais rápido em um curto espaço de tempo. Mais rápido do que foi em 2008. Tá? Mais rápido, ou seja, a queda é mais intensa do que foi em 2008. Em 2008 a gente teve uma queda da máxima para a mínima de 40% em 4 meses. Aqui a gente teve de 42% em 3 meses. Então, é algo mais forte aqui, ou seja, o mercado pode afundar mais rápido, mas em menos tempo, mas afundar já nessa região de 53% ou 63%, também isso não é uma garantia que vai acontecer, mas é bom a gente estar atento e mapear os níveis de preços mais relevantes que podem trazer oportunidade de entrada. Na análise especial do Ibov tem todos esses níveis em relação ao Ibovespa, e na análise especial da Petro também tem esses níveis. Indo aqui para os futuros, gráfico de 60 minutos, seguimos aqui de uma tendência de baixa, cheio de buracos, cheio de momento que para de cotar, bate no limite de queda e fica travado, mas enfim. Tecnicamente a gente tem o quê? Uma retomada da tendência de baixa, que tinha aqui uma tendênciazinha de alta no G60, que poderia favorecer a entrada se permanecesse acima dessa região, gerando sinalização para cima, mas já abre para baixo. Está dentro do movimento de queda, dentro desse movimento de queda, ou seja, de candles descendentes, máximas descendentes, foco em buscar a operação de venda, de topo descendente no gráfico de 10, de gráfico de 5 minutos, ou até mesmo pivô de baixo nessas periodicidades. A favor da tendência de prazo maior, gráfico de 60 minutos, ou mesmo no gráfico diário, ou seja, tende a gerar uma melhor relação risco-ganho a favor da tendência, né, do prazo maior. Então, nesse momento aqui, não vejo alternativa de compra, a não ser que abra amanhã, subindo, vindo para cima da região aqui dos 73.370 a 73.370 a 74.475. Nossa, Lauta, a diferença de pontos é muito grande, é porque a volatilidade está muito alta. Tá? Se a gente pegar aqui a volatilidade de 1 hora de pregão, apenas um candle de pregão está na faixa de 2.000, quase 3.000 pontos. O que não chegava nem no gráfico diário ter essa volatilidade tão grande. Então, num candle hoje do gráfico de 60 minutos já tem uma volatilidade que é maior do que a do gráfico diário anteriormente. E eu estou falando de um gráfico de 10 minutos. Não, desculpa, num gráfico de 60 minutos. Tá? Então, realmente a volatilidade muito alta. Então, aqui esse seria o nível de resistência importante, começando em 73.370 e outro na faixa ali do 74.475, que é onde o preço parou aqui, bateu nessa região de fundo anterior e voltou a cair. E aqui o ponto que gera ali basicamente um pivôzinho de baixo, batendo aí basicamente na mínima do dia. Mínima anterior 70.280, aqui na faixa dos 70.280, ou seja, bateu na mínima do dia. Se voltar aqui superar essa máxima, seria uma das alternativas de se buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos. Ou seja, vem aqui para cima, fundo ascendente, ou até mesmo pivô de alta, mas principalmente fundo ascendente seria mais interessante buscar compra. Se esse fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos acontecer já acima daquele nível que eu mencionei lá, de 74, um pouco mais para cima dos 74 mil pontos, aqui até acima dos 73.740, seria outro patamar para ser, ou seja, aqui virou um suporte, ó, nessa região, virou um suporte, enfim, voltou para cima dessa região, gerou fundo ascendente acima desse patamar, foco maior em buscar a operação de compra. Manteve-se aqui dentro do gráfico de 60 minutos, dentro do movimento de queda, sem superar essa região, fica mais para você trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 10 minutos. Ou seja, tentou aqui subir de maneira fraca, gerou topo descendente, foco em venda, ou até mesmo se ficar aqui de lado e perder essa mínima aqui, pivô de baixo, foco em buscar a operação de venda. Seguindo para o dólar, dia de hoje forte alta, o dólar foi bater lá em 5,081, então uma pancada para cima. Dólar que tinha perdido essa mínima já abre com gap de alta, já supera essa máxima aqui, então o dólar segue forte para cima, alinhado para cima, gráfico de 60 minutos. Temos aqui uma tendência de alta no dólar, retomada, topos e fundos ascendentes, e aqui no momento apresentando uma sinalização para se ter uma correção dessa subida, que é o dólar vir para cima dessa máxima, fechar uma vez acima e volta no candle seguinte, fechando abaixo. Logicamente, ainda a gente tem aqui uns 40 minutos pela frente para o dólar fechar essa hora de pregão. Ou seja, mas a resistência para ficar de olho é 5,034. Então, fechou para baixo desse patamar, já gerou aqui até uma mínima inferior do que no anterior no gráfico 60 minutos. Fica mais para se buscar no próximo pregão a possibilidade de se trabalhar numa venda ou de pivô de baixo ou de topo descendente abaixo da média móvel de 3 períodos. E melhor ainda se a gente olhar para o gráfico de 10 minutos, se isso acontecesse abaixo desse patamar, ou seja, abre caindo e gera topo descendente já para baixo da região, que é um suporte agora imediato para o dólar, 5.000 a 4.998, número redondo, e região de topos anteriores ali no gráfico de 10 minutos. Tá? Então essa seria a alternativa em cima do dólar para o próximo pregão, em termos de buscar a operação mais na ponta vendedora. E abriu logicamente para cima, foco maior em buscar
se abriu aqui para cima e passou a gerar fundo ascendente, abriu para cima, veio aqui até superar essa máxima aqui de 5,069 e manteve-se proporcionando fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima de 5,034, foco maior em buscar a operação de compra de day trade. Petrobras, pregão de hoje, queda de 15%, já saiu aqui do leilão, fechou com a queda de 15% no dia de hoje, segue num movimento mais forte de baixa, fiz uma análise especial do ativo neste pregão, ativo segue dentro da sua tendência de baixa de curto prazo e nesse momento, depois que estabeleceu essa mínima aqui, 2 candles, segue dentro de um processo de correção, que para quem está comprado no curto prazo, no swing trade, contra a tendência, aguardaria pelo menos o pregão de terça-feira para tomar uma decisão de trabalhar com stop abaixo da mínima do pregão de terça-feira. Seria essa alternativa que eu vejo mais viável em termos de condução de uma operação contra a tendência na Petrobras. Ativo está em cima de um patamar aí, numa região relevante que já foi testada, está dentro de um processo que pode gerar correção, vir aqui um pouquinho mais para cima, mas por enquanto sem sinal mais claro de se ter um movimento forte para cima a Petro. Gera um sinal um pouco mais relevante se no próximo pregão conseguisse fechar acima da região que vai de 15,40 a 15,85, ou seja, se conseguir fechar acima dessa resistência estabelecida aqui nos últimos pregões. Então isso seria um sinal um pouco mais relevante para poder vir a buscar a testar a média móvel exponencial de 13 períodos no decorrer aí dessa semana. E partindo aqui para a Vale 3, nós temos a Vale 3 com a queda hoje, apresentou a queda hoje de 9%, abriu lá embaixo, conseguiu se recuperar, enfim, também da mesma forma da Petro, tendência de baixo, topos e fundos descendentes. Para alterar essa tendência, Vale 3 precisa romper essa máxima aqui, que é a região de R$ 40,80. Por enquanto, o ativo vai fazendo um processo de correção e respeitando o que? A média móvel de 13 períodos. Observe que já testou uma vez aqui, já testou uma segunda vez aqui, está aqui abaixo desse patamar. Voltou para cima dessa região e para cima desse patamar, aí sim começa a gerar um aspecto um pouco mais positivo para se trabalhar a favor de uma nova tendência de alta, de um fundo ascendente ou até mesmo de um pivô de alta no gráfico diário. Mas por enquanto, operações mais arriscadas em cima desse papel em termos de swing trade. A partir do pregão de terça-feira, possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima. A partir do pregão da quarta-feira, né? Possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima de terça-feira na Vale 3 para quem entrou comprando aqui de alguma forma, ou nesse candle aqui de um martelo, ou resolveu entrar arriscando aqui alguma compra nesse pregão aqui, que for o pregão de sexta-feira. Itaúsa, só para mencionar, né, que eu falei do gráfico mensal, eu só não mostrei o gráfico mensal da Petro, que já está na análise especial, que faz sentido visualizar essa análise especial. Então aqui na Vale 3 ela chegou a bater num nível importante ali, que são aquelas chamadas janelas de oportunidade, um patamar de oportunidade de quê? De se trabalhar com entrada no papel, tentando pegar o quê? Todo um processo de recuperação. Se bater aqui e vir mais para baixo, ou seja, se bater na região aí dos 29,80, 29,80 não, 33,96, quase R$ 34,00 a 32,86, onde ela bateu, chegou a bater em 32,80 e 32,45. Então, se vier mais para baixo na região dos R$ 30,00, R$ 29,80, R$ 30,00, seria outra faixa de preço mais relevante para se buscar alguma entrada pensando no prazo maior na Vale 3. Itaúsa, pregão de hoje, queda de 10,78%, apontando mais para baixo, tendência forte de baixa, gráfico mensal da Itaúsa, ou seja, qualquer que seja a tendência de alta aqui do ativo no prazo maior já foi anulada, já está com viés de baixa, 3 meses muito fortes para baixo. E dentro da questão do nível de preço, que pode trazer algum processo de recuperação, primeiramente aqui no ponto que ela basicamente se encontra, próximo dos R$ 9,00, que seria 9,01, basicamente nos R$ 9,00, primeira região. Ela chegou à mínima aqui de 9,07, então essa aqui seria a primeira janela. A segunda seria um pouquinho um nível mais abaixo, que é uma região ali que vai mais para dentro de um patamar dos 8,08 até 7,94. Essa seria a região um pouco mais relevante. Aí abaixo disso a gente falaria em outro patamar aqui que foi testado pela mínima desse fundo, através de um topo anterior, enfim, uma região mais ali para baixo dos 7,52, a mínima aqui até 7,36 e englobando ali uma região de 7,27, ou seja, de 7,50 a 7,27 seria o outro nível mais relevante de preço para Itaúsa. Dá para se dizer que vai cair aqui? Não dá para saber onde é que vai parar a queda, mas dá para se ter estratégias pensando no prazo maior, pensando nesse processo de recuperação, que geralmente após os processos maiores de crise, ou seja, você tem uma recuperação maior, considerando as crises, ou seja, aqueles movimentos mais agudos de queda,
em um curto espaço de tempo e o que é que acontece na sequência. Só é bom sempre deixar claro que isso não é uma garantia, que não existe garantia no mercado de renda variável. É uma garantia que vai acontecer igualzinho nessa atual crise que está se apresentando. Mas, com base nessas informações, a gente fica pelo menos atento no sentido de tomar decisões melhores na entrada aí dos ativos, pensando no prazo maior. E o ponto mais importante é qual ativo que a gente teria para se buscar alguma rentabilidade forte nos próximos 2 anos, vamos dizer assim, se tivesse uma recuperação de 15 meses ou mais. Qual seria o ativo que poderia gerar uma recuperação tão forte como geralmente acontece no mercado de renda variável? Então, não conheço, mas enfim, se conhecer ou enfim, quiser ajudar de alguma forma, pode comentar aqui nesse vídeo, fique à vontade. Magazine Luiza, nós temos, só para Itaúsa, lembrando dos níveis, né, que eu já comentei, primeiro nível ali por volta dos R$9, segundo nível na faixa ali dos R$7,94, R$8,08 a R$7,94, o próximo patamar seria mais dentro ali dos R$7,50 até os R$7,27. E indo para a Magazine Luiza, MGLU3, que apresentou queda de quase 19% no pregão de hoje, segue apontando também para baixo, tendência de baixa no gráfico diário, sem sinais de mudança da tendência. Da mesma forma, em Vale 3 ou outros ativos PTR4, quem está posicionado aguardaria pelo menos o pregão e quer trabalhar com stop, tecnicamente falando, aguardando ali algum repique de alta no tempo, no mínimo, colocaria o stop abaixo da mínima da terça-feira a partir do pregão de quarta-feira. E olhando para pontos relevantes da Magazine Luiza para entrada, o primeiro nível está aqui, olhando para o semanal. Esse é o primeiro nível intermediário. Mas nesse processo mais forte de queda, com uma possibilidade de termos algo mais para baixo dentro das estatísticas e com o horizonte ainda, vamos dizer assim, bem nebuloso, a gente pode trabalhar com suportes mais relevantes pelo gráfico mensal. Aqui na MGLU3, 33,70 seria a região pelo gráfico semanal de suporte. Abaixo disso, a gente só vai ter suporte relevante aqui, ó, que aí já vai ser suporte mais relevante pelo gráfico mensal, que é a região basicamente dos 22,50. Dalton, dificilmente a gente vai ver MGLU3 lá na faixa dos 22,50. Isso não dá para saber realmente, mas se chegar, dá para se tomar alguma atitude, ou seja, alguma forma de buscar a entrada no papel pensando num prazo maior, numa recuperação de prazo maior em cima de Magazine Luiza. Porque normalmente as quedas e as crises são exageradas e as recuperações também tendem a trazer algo bem relevante no preço, que a gente pode olhar, por exemplo, a própria PTR4. Né? Se a gente olha para a PTR4 no gráfico mensal e verifica lá a crise lá que bateu lá em 2016, um patamar lá embaixo. Foi muito forte aqui para baixo. Nossa, chegou aqui nesse nível. Aí depois você olha para o gráfico e diz assim, nossa, se eu tivesse comprado a Petro a R$4, se eu tivesse comprado, enfim, não necessariamente você vai acertar lá o fundo. Isso é basicamente impossível, você querer acertar a máxima para sair e a mínima para comprar. Né? Essa máxima para vender e a mínima para comprar. Mas você pode estabelecer justamente processos de estratégia que busque trabalhar em entradas para um prazo maior em cima de níveis importantes. Então, às vezes você olha para o gráfico, nossa, eu deveria ter comprado aqui, mas eu comprei um pouquinho aqui. E o papel foi lá e ganhou força para cima. Quando eu falo um pouquinho é isso, não é chegar e no primeiro nível você já enfiar todo o capital lá. Você pode trabalhar com aquela questão de divisão de 20% a 30% e vai dividindo em entradas se o mercado for afundando cada vez mais. Seguindo agora para LREN3, lojas Renner. Nesse processo, a ação segue em tendência de baixa, muito forte para baixo, mas está chegando no nível importante de preço, que é um patamar ali em torno dos 33,60. Então, em torno dessa região dos 33,60 é um patamar importante, onde pode vir até um pouco mais para baixo, mas seria um dos primeiros pontos de entrada, pensando num prazo maior em lojas Renner. Passando dessa região, tem outro nível intermediário na faixa dos R$30. E abaixo disso, a região de fundo anterior, mais por volta dos R$25,30. Então, são os níveis aí de entrada em cima de LRN3, de comprando poucas ações aí e tentando pegar uma recuperação mais forte do mercado. E, logicamente, você pensando num prazo à frente, num cenário de taxa de juros baixo, buscando ter uma parcela um pouco maior do capital dos investimentos em renda variável. Os melhores cenários para se fazer isso é justamente quando você tem quedas mais acentuadas, são os pontos mais interessantes para a entrada em termos de relação risco-retorno. O quanto você está arriscando para quanto você está buscando de retorno em cima do ativo.
BTOW3 também em tendência de baixa, topos e fundos descendentes, se recuperando um pouco aqui, o ativo está se sustentando um pouco mais do que a média. Vale 3 fez isso também, e a Vale 3 bateu num nível importante de preço, e BTOW3 também está batendo num nível importante de preço, que é essa região aqui, ó, que é um dos primeiros patamares que possibilita a chance de arriscar alguma entrada na faixa por volta de 49, 42 até 49,50. Tecnicamente pode vir um pouco mais para baixo, sim, tem espaço tanto no preço, ou seja, preço em termos de tanto que subiu aqui, podendo vir um pouco mais para baixo, mas principalmente na questão do tempo, né, da subida, considerando esse movimento anterior, podendo desenrolar um pouco mais para baixo. E se desenrolar um pouco mais para baixo, o próximo nível mais relevante é aqui na casa dos R$31. Nossa, mas aqui de 49 para 31 eu vou ter que ficar aguardando isso tudo? Não, você pode até entrar antes, mas na questão de sendo um pouco mais cauteloso e a buscar níveis importantes de preço, essa seria a alternativa. O primeiro aqui e o segundo nível na faixa dos R$31. E BBSE3, que no pregão de hoje apresentou queda de 9,5%, também segue na sua tendência de baixa. E olhando para o gráfico mensal, passou por um primeiro nível importante, passou batida por esse nível importante, e esse nível é o mais relevante de todos nesse momento. Aí abaixo dele a gente vai falar em outro patamar aqui, que seria essa outra região aqui, ó. Ou seja, qual o nível mais importante nesse momento para a BBSE3? A região na faixa dos 24,19 a 23,66. 24,19 já está batendo esse nível, a 23,66 chegou em 23,55. Então seria o primeiro nível para se arriscar uma compra de prazo maior em cima de BBSE3. Qual o próximo nível se passar disso? Tem um intermediário aqui em torno dos 22,55 e o mais relevante ainda seria na região dos R$20,70, por volta dos R$20,70. Uma região que foi aqui fundo, aqui também fundo, aqui fundo, e aqui virou resistência. Em 3 meses tentando subir, não conseguia fechar acima dessa região dos R$20,70. Na hora que fechou acima, deslanchou para cima. Lautos, tem outra forma de entrada, não sei essa que eu já entro comprando aqui em cima de um patamar relevante de suporte? Tem outra forma de entrada que seria você aguardar algum sinal de alta no gráfico mensal ou até mesmo no gráfico semanal em cima de um nível que se tornou resistência, houve um fechamento mais forte para cima desse patamar, seria uma das alternativas de se buscar compra pensando num prazo maior. Então existe também essa alternativa aí para quem tem um perfil um pouco mais conservador, ou seja, conservador no sentido de estar bem preocupado com a situação atual. Mas lembrando que pensando em longo prazo, é importante usar, dá para usar bem a análise técnica usando um prazo maior, em termos de avaliação, você usar o gráfico mensal, usar o gráfico quadrimestral, até mesmo um gráfico anual para fazer essas avaliações. E depois disso vamos falar aqui da Raia Drogasil, RADL3, que no dia de hoje apresentou uma queda aqui de 9,52%, segue forte para baixo, gráfico mensal de Raia Drogasil, chegando próximo de um nível, até já bateu no pregão de hoje, né? A região ali dos R$90,47. Primeiro nível de preço no sentido de janela de oportunidade, pensando num prazo mais longo em cima de Raia Drogasil. Segundo nível de preço seria a região mais aqui para baixo, mais testada, pelo menos ali de uns 4 meses testando, um valor na casa dos R$ 76,16. Então, R$ 90,47 por volta desse patamar. E o outro patamar mais por volta da região dos R$ 76,00 aqui nessa região testada por torno dos 4 meses. Então, são os níveis que chamam a atenção aí para uma possível compra de prazo maior em cima de Raia Drogasil. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se que esses níveis todos que eu comentei nessa análise dos ativos, podem funcionar como patamares de pontos de entrada, olhando para alguma sinalização de alta no gráfico diário. Exemplo, vamos supor que nessa região dos R$ 90,00, a Raia Drogasil pare de cair aqui, gere candle um pouco menor, máximas descendentes, um candle um pouco menor e gere superação da máxima de um candle anterior no gráfico diário. Daria para se fazer o quê? Uma operação de swing trade, tentando pegar um repique de alta na ação. Então essa seria a ideia em cima de Raia Drogasil. É isso, amigos, não só Raia Drogasil, né, mas em cima dos outros ativos também fazer algo parecido. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até a próxima.